Oi, gente, vamos lá? Vamos para a segunda etapa da nossa aula aqui. Eu sei que está muito puxado, tem bastante informação, mas vamos aí na fé, vamos com força, né? Para a gente conseguir entender todas essas questões que são muito importantes para a gente até entender como foi construído o nosso direito. A gente já teve aula sobre Brasil Império, Brasil Colônia, vocês agora estão terminando um trabalho sobre a Era Vargas, que eu vou olhar com muito carinho, e a gente não pode esquecer desse período importante da história. O que eu falei com vocês? Acho que num plantão de dúvidas eu até esclareci uma resposta, que eu trabalharia história do Brasil e história geral. História do Brasil e história geral, faria esse revezamento para vocês compreenderem melhor como esses institutos se dão, qual é a relação que a gente vai fazer da história para a gente construir um pensamento. Que, como eu falo para vocês, a gente só pode dar uma opinião ou falar de alguma coisa quando a gente tem certeza sobre o que a gente está falando, né? E hoje, com todo esse contexto brasileiro de política, de economia, a gente encontra muita gente falando muita bobagem aí no Facebook, nas redes sociais, sem saber sobre história, sem ter qualquer fundamento para falar a respeito de institutos importantes. Tá? Então é por isso que nós estudamos essa disciplina, para vocês terem essa base, esse entendimento de como funcionou a construção do direito em um aspecto geral mundial e como funcionou a construção do direito aqui no Brasil. Tá? Como a gente chegou no que a gente é hoje. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição que foi muito debatida, foi muito discutida, e tudo aquilo que está ali na sua essência é muito válido, continua válido para todos nós, tá? Apesar ainda da sua eficiência, sua eficácia não ter sido ainda plena, de não ter experimentado ainda essa plenitude, a gente caminhou através do tempo para uma construção de uma Constituição, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso tema maravilhoso, lindo, que eu adoro muito falar a respeito dele, que é Revolução Francesa. Uau, mon amour! Vamos lá, todos juntos agora falando sobre Revolução Francesa. Vou compartilhar com vocês aqui agora o nosso material aqui, para vocês terem acesso à nossa belíssima Revolução Francesa. Todo mundo já viu esse quadro, todo mundo conhece esse quadro. Olha que maravilha, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que não é bem assim. Bom, como eu disse para vocês, nós temos ali na Idade Moderna 3 questões muito importantes que a gente sempre tem que avaliar, que são absolutismo, a questão da ascensão da burguesia, tá? Uma classe de comerciantes, uma nova classe, um segmento que está surgindo aí com força total. E também nós temos o absolutismo, a ascensão da burguesia e o iluminismo, as ideias iluministas, certo? Bom, aí nós temos esse contexto que eu trouxe para vocês de pessoas que estão enriquecendo, fazendo comércio. Nós temos um rei com uma presença e um poder muito forte, e também temos uma classe econômica que está ali à margem de tudo isso, que os acontecimentos estão vindo e essa classe continua ali à margem, né, dessas questões. Nós vamos ver ali a Revolução Francesa, nós vamos ter esse aspecto, um pré-Revolução Francesa, né? Vamos lá. Dentro desse contexto social que eu disse para vocês, da Idade Moderna, nós vamos ter ali uma situação de miséria da população. Temos ali uma sociedade dividida em classes, em privilegiados. Então, nós temos aqui os privilegiados, o clero, a nobreza, e os não privilegiados, também chamados de terceiro estado, que é a burguesia,
e o povo, tá? Então, nós temos que ter em mente aqui essa divisão de, de classes, que vai ocupar não só, especialmente aqui nós vamos falar da França, mas também outras regiões ali, Inglaterra, vamos ter inclusive a Revolução Industrial acontecendo, e essa classe aqui, o terceiro estado e o povo, aumentando. A proporção é que eles sejam maiores, esses elementos não privilegiados, eles sejam muito maiores dentro da sociedade ali, do que os elementos privilegiados, tá? Quais eram os fatores ali então? Nós tínhamos um povo, um terceiro estado, totalmente insatisfeito com as regalias e o luxo que o primeiro e o segundo estado ali viviam, tá? Nós vamos ter também os ideais iluministas, que eu trouxe ali para vocês, para usar a razão ou o jus-racionalismo, e nós vamos ter uma burguesia totalmente revoltada contra o regime absolutista, tá? Essa centralização de poder. E principalmente, gente, uma carga tributária pesadíssima. E adivinha para quem é que sobrava essa carga tributária? Para quem é que arcava com essa carga tributária? O povo, terceiro estado ali, burguesia e o povo. Bom, lá na França nós vamos ter um rei, que é o Luís XVI. Tá? Vocês vão estudar, como eu disse para vocês, se eu fosse falar sobre a monarquia, só sobre o absolutismo, daria uma outra aula, um outro momento aqui, que eu vou passar para vocês aqui, é um contexto muito específico sobre o direito, sobre o desenvolvimento do direito. Sobre o absolutismo, sobre os reis, sobre a questão das dinastias, sobre isso tudo, daria uma outra aula, 2 ou 3 aulas no máximo aí, tá? Então, gente, nós sabemos que no início do século XVIII, a França ela se envolveu em inúmeras guerras, uma guerra importante, Guerra dos 7 Anos, tá? E também patrocinou, de alguma forma, a Guerra da Independência dos Estados Unidos. E isso foi enfraquecendo o poder do monarca, a figura, foi desgastando a figura ali do monarca, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a corte absolutista francesa possuía um alto custo de vida, primeiro estado, segundo estado ali, e era financiada, né, por essa cobrança de, de impostos exagerado da burguesia, das pessoas, do povo, nós tínhamos em contrapartida a miséria, nós tínhamos em contrapartida uma outra realidade social. Isso fica muito claro quando a gente vê filmes, né, dessa época. A gente vê lá ali o povo todo que vivia, todo mundo em condições precárias ali, 5, 6 pessoas em 2 cômodos, sem a menor condição de esgoto, sem a menor condição de comer, às vezes de se manter ali. Isso fica muito claro em filmes, se a gente pegar ali esses filmes que retratam essa época aí, 1750, 1780, 90, tá? Então, nós vamos ter aqui uma insatisfação do terceiro estado com tudo isso que estava acontecendo, como eu já vinha ali conversando com vocês, tá? Criticavam a existência ainda em algum lugar do feudalismo, do sistema feudal, essa insatisfação vinha um pouco disso, como eu disse ali para vocês, e também eles queriam centralizar a burguesia, o terceiro estado, eles queriam o poder de tomar as suas próprias decisões, que as suas decisões não passassem por um outro elemento. Então, como eles precisavam resolver questões de cunho prático ali, dentro do comércio, dentro do local em que eles exerciam seus ofícios, eles não queriam que uma terceira pessoa ou um terceiro elemento ali entrasse numa relação de comércio ou numa relação contratual. Então, começaram começou a haver uma insatisfação com relação a isso. Oh, pera lá, quem vai tomar a decisão? É o rei, mas o rei está vivendo aqui? Ele sabe o que é isso na prática? Não. Então, por que ele tem que tomar a decisão sobre uma questão prática, que vai envolver a minha vida de uma outra pessoa? Além disso, como eu disse para vocês, essa questão de se envolver nas guerras, essa questão de se desgastar em outras questões externas e esquecer realmente a realidade ali social, tá? Eu não sei se vocês assistiram, tem um musical, tem um livro
do Victor Hugo, chamou Os Miseráveis. Eu queria muito, assim, que se vocês pudessem assistir o musical, eu sei que a maioria aqui não é um estilo, né, de cinema e tal, mas se vocês puderem assistir o musical, assistam. Se vocês puderem ler o livro Os Miseráveis, melhor ainda. Vai falar justamente na França desse período, tá? E é muito, muito, muito interessante, né, a questão da personagem principal e os desdobramentos que dessa relação com outras pessoas ali, para vocês perceberem como que era essa relação, essa exploração, né, da, da mão de obra, das pessoas, a miserabilidade, de toda essa questão social que envolvia a França pré-Revolução Industrial, ou Revolução Francesa. Pré-Revolução Francesa. Aqui nós estamos falando de uma época que é pré-Revolução Francesa, e não a Revolução Francesa ainda. Tá? Então, nós vamos encontrar todas essas questões, a miserabilidade, a insatisfação da burguesia, a concessão de privilégios do rei para um determinado estamento, uma determinada classe social. Vamos ter todo esse conjunto de insatisfação que vai desembocar na Revolução Francesa. Então, as pessoas não estavam satisfeitas com o que viviam, com a realidade que tinham. E o rei queria, de toda forma, passar uma reforma fiscal ali. Para quê? Para arrecadar muito mais impostos para manter esses privilégios. Então, o rei queria passar, ou seja, ele queria colocar a goela abaixo do terceiro estado uma reforma fiscal que consistia na cobrança de mais impostos para manter os privilégios da nobreza e do clero. Tá? Então, ele faz o quê? Ele vai convocar um tipo de uma assembleia que se chamava Estados Gerais. Tá? O que são estados? Vamos lembrar que eram os estados que a gente estava dizendo lá? São os lugares, né? Os lugares onde ele tinha ali um domínio. São as cidades, os estados ali, os lugares em que ele tinha um domínio. Dentro do domínio do rei, dentro do domínio ali de território, existiam esses estados, tá? Onde o rei exercia o seu poder. Tá? Então, muito bem, eles queriam enfrentar essa crise política, essa crise fiscal, fazendo o quê? Vamos conclamar aqui todos os estados, todos os lugares em que eu mando? O rei pensou, vou convocar aqui todo mundo para dizer o que eles acham. E para ser muito democrático, eu vou abrir uma votação. Só que essa votação vai ser de uma forma não individual, não de pessoa por pessoa. Nós vamos convocar os três classes sociais aqui na França e vamos estabelecer uma votação para ver o que elas acham desse projeto de eu ter que cobrar mais impostos, né? Desse sistema fiscal aí, como que vai ser. Mesmo porque naquela época a gente não falava de voto direto, um voto do indivíduo como indivíduo votando. Na verdade, os indivíduos elegiam, né, os seus representantes, e esses representantes é que acabavam votando ou estabelecendo algum poder ali de votação. A gente não pode nem imaginar que o voto hoje possa ser comparado ao que era lá. Não é, tá? Mas aqui, só para esclarecer todos vocês, tem que imaginar que esse sistema de representatividade, clero, nobreza e terceiro estado, ele não estava equiparado, ele não era igual. E aí você tem um rei que está tentando estabelecer uma reforma fiscal e ele precisa de votos. Ele precisa que passe isso. Tá? E ele precisa do quê? Do apoio de uma maioria, ou principalmente do povo. Só que ele não vai ter. Ele não vai ter. Porque vão pensar que nós vamos pagar mais impostos, ou vão ter que suportar uma carga de imposto maior. Eu vou estar satisfeito? Não, eu não vou estar. Tá? Nós temos que lembrar que fazia mais de 150 anos que não se convocava essa Assembleia de Estados Gerais. Não se fazia essa convocação. Mas a situação estava muito crítica, muito, muito, muito crítica. Por quê? Porque a população de um lado pressionava para modificar e o rei queria, na verdade, modificar, mas para manter os privilégios da outra classe. Bom, aí, gente, o que ele falou? Bom, vamos pensar que
Cada estado, o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, né, o segundo estado, nobreza, clero, provavelmente eles iriam se unir para conseguir mais votos do que o voto dos representantes do povo nesses lugares. Eles eram em maioria, proporcional, tá? Não em quantidade, porque em quantidade é óbvio que o povo e a burguesia tinham o maior número. Mas ele queria fazer uma votação representativa. Um terço, um terço, um terço. Aí o que aconteceria? Provavelmente os dois estados se reuniriam, nobreza, clero, se reuniriam contra o povo. Tá? Então, os representantes do terceiro estado reagiram a isso. Disseram, não, pera lá, nós não vamos fazer isso, não. Nós somos aqui a maioria. Nós somos a maioria. Vamos fazer essa votação por representatividade. Na verdade, a gente precisa modificar as leis, a gente precisa fazer uma nova constituição para a França, diminuindo o poder do rei, do soberano, e dando poder ao povo, dando poder à burguesia e ao povo, que era um terceiro estado. Bom, e eles imediatamente falaram, não, nós não vamos votar. Nós vamos, então, declarar aqui, aberto uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de criar uma Constituição para a França. Nós não vamos passar essa reforma fiscal. Nós vamos criar uma nova lei aqui, que contemple todos nós, todo mundo do povo. Então, em meados de 1789, se espalhou a notícia de que o rei iria reprimir essa Assembleia Constituinte, ou seja, não ia permitir que houvesse essa Assembleia Constituinte. Então, a população se rebelou, saqueando o depósito de armas e alimentos, e vai culminar com a tomada da Bastilha, que vocês devem ter estudado ou ter visto em algum momento, tá? Então, a população toma a Bastilha, que era uma prisão, símbolo, né, dessa repressão, dessa ingerência do rei, porque ali ficavam presos que eram contra o sistema. Então, a população toma a Bastilha e finalzinho de julho para agosto de 1789, essas ideias aí de uma nova criação, de novas normas, uma constituição para a França, também toma o pessoal do campo, aqueles que ainda viviam no campo, os camponeses que estavam ali ainda sob o jugo do senhor feudal. E eles também começam, de uma forma violenta, a atacar os seus senhores feudais. Nós temos aí uma revolução que acontece ao mesmo tempo no campo e na cidade. Tá? Nós temos uma representatividade muito forte aí do campo e da cidade. E em 1789, então, nós temos essa Assembleia Nacional Constituinte que aprova um dos documentos mais importantes que a gente tem na Idade Moderna, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Guardem bem isso. Né? Com a tomada da Bastilha, nós temos uma Assembleia Nacional Constituinte que aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Principalmente, vamos lembrar também que eu conversei aqui com vocês, com relação ao direito à liberdade, resistência e opressão, segurança e igualdade. Igualdade, liberdade, fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Vamos lembrar aqui também que a propriedade privada é o interesse imediato dos burgueses e a propriedade privada foi declarada um direito inviolável. A propriedade privada foi declarada um direito inviolável. Em 1791, a Assembleia Nacional aprova uma Constituição francesa que estabeleceu, na verdade, deu continuidade a uma monarquia, ao sistema monárquico constitucional e repartiu os poderes legislativo, executivo e judiciário em 3 poderes independentes. Tá? Não só o do rei, não só aquilo que o rei estabelecia. O rei vai estabelecer um juiz para julgar tal caso,
o rei é quem vai fazer a lei conforme a pessoa que está ali pedindo para ele, ou se é um nobre, ou se é alguém do clero, ou se é alguém ali do povo, ou se é alguém do terceiro estado, um burguês. Então agora nós temos uma lei, todos devem obediência a essa lei, e nós temos a separação de poderes claros ali, tá? Então o executivo ficou com o rei, o legislativo, o poder de criar normas, seria eleito a partir de critérios censitários. Então nós temos as cidades, nós temos os estados, e cada estado, né, teria um representante ali com a sua reclamação, com a sua exigência, com a sua necessidade, e levaria essa reclamação ao soberano para que as leis fossem feitas de uma forma até mais justa. E nós temos um judiciário com técnicos ou pessoas que estudaram, ou estariam estudando, debruçadas no estudo desse direito, dessa nova forma de pensar, que teria uma qualificação técnica para estar ali julgando um caso, e não mais um juiz determinado pelo rei, não mais um juiz escolhido pelo rei. A gente ia ter um novo critério ali para estabelecer um poder judiciário, que é um critério técnico de conhecimento. Bom, Constituição de 1791, na França, prevendo igualdade de todos perante a lei, voto censitário, confiscação de terras eclesiásticas. O que é confiscação? A tomada das terras que pertenciam à igreja. Tá? Então, a igreja tinha muita propriedade ali, a gente sabe disso, justamente por conta das cruzadas e por todo aquele movimento de unificação. Fim do dízimo e uma constituição civil na qual o clero estivesse subordinado. Então, vamos pensar que até o clero, até a igreja estava subordinada a uma constituição específica, tá? Então, gente, apesar dessa nova forma de estabelecer o direito, dessa constituição limitar os poderes reais, nós temos que pensar que nós temos uma burguesia que começa então a divergir, começa a pensar de uma forma diferente toda essa situação que está sendo colocada ali, que é uma situação muito nova. Então, dentro dessa realidade francesa, com a Constituição de 1791, essa declaração de direito, de igualdade, de fraternidade, nós temos 3 grupos divergentes ali, tá? Nós temos os jacobinos, os girondinos e os sans-culottes, tá? Jacobinos, gente, eram representados pela média burguesia. Eles queriam, na verdade, a extinção do regime monárquico e a implementação da república. Com eles não tinham conversa. Eles queriam uma república, queriam tirar o poder do rei, o poder que tinha restado do rei, e estabelecer uma república. Já os girondinos eram a alta burguesia. Eles faziam uma mediação ali, meio de campo, moderado. Tá? Então, para eles tentavam fazer uma moderação ali entre principalmente os interesses do povo e os interesses do clero, da nobreza. Eles faziam ali uma mediação, um meio de campo, tá? E nós tínhamos os sans-culottes, que eram as pessoas, como eu disse para vocês, à margem de todos esses acontecimentos, tá? Mais pobres, mendigos, tínhamos aí prostitutas, as pessoas ali que eram marginalizadas, que não faziam parte tão assim, de uma forma tão presente dessa discussão política e econômica, tá? Bom, mesmo essa Constituição tendo sido aprovada, gente, nós tivemos revoltas aqui na França. Tá? Os camponeses também continuaram se rebelando. Ali dentro da cidade as pessoas estavam insatisfeitas, porque vamos pensar o seguinte: eu tenho uma Constituição que fala que eu sou igual a outra pessoa, mas aí eu vejo um burguês fazendo comércio, enriquecendo, e eu vou trabalhar para esse burguês. Quando que eu vou ser igual a esse burguês? Eu sou livre para estabelecer um comércio que eu quiser, mas se eu não faço parte de uma corporação, como que eu vou exercer livremente um comércio? E as pessoas vão percebendo que essa igualdade não é tão igualdade assim. Tem uma igualdade na lei, mas uma igualdade material, uma igualdade ali no campo da matéria, eu não tenho. Não tenho. Então eu tenho tudo escrito muito bonito na lei, é tudo muito bonito.
o ideal. Mas, na verdade, ali eu não tenho essa prática. Tá? Nós temos que pensar que nesse momento aí, a França também declarou guerra à Áustria, Prússia, e, na verdade, elas tinham um receio muito grande de que os nobres que estavam lá exilados voltassem, tomassem, revogasse, né, ou extinguisse essa situação que eles estavam vivendo ali, de um Estado constitucional, tá? E o rei ali teve o seu poder suspenso, e novas eleições foram convocadas para 1792. Olha lá, vamos pensar, né? Eles queriam resolver essa situação aí do poder do rei que estava incomodando demais essa figura do rei. Bom, aí nós vamos pensar que nessa assembleia os jacobinos foram vitoriosos e inauguraram um período chamado de convenção. O que os jacobinos queriam mesmo? Uma república. O que eles queriam? Diminuir o poder do monarca. E eles conseguiram isso. E estabeleceram uma nova forma de governo chamada ou conhecida como convenção. Essa época, gente, da convenção é uma época muito radical nós tivemos aqui. É a época mais radical que nós tivemos dentro desse período da Idade Moderna, com relação ao exercício do direito, com relação a extrapolar os direitos, com relação à perseguição, tá? Nós tivemos a Idade Média isso muito forte, mas nós vamos ter também isso na Idade Moderna muito forte. Nós vamos ter o que? A guilhotina. Lembram-se da guilhotina? Pois bem, os jacobinos assumiram o poder no período da convenção, né? E guilhotinaram o rei, Luís XVI e a sua mulher. Então, durante a convenção, a república foi implementada. E tem um detalhe, eles adotaram o ano zero francês. Então, o que tinha acontecido até agora, eles zeraram, e a partir daquele momento ali que começar, né, a contagem dos anos para a França, da República Francesa. Ali seria um marco histórico, né, que inauguraria um novo período para a França, e realmente inaugurou. Chamado período de terror, que foi do dia 5 de setembro de 1792, com a queda dos girondinos e a vitória dos jacobinos em estabelecer uma república, até o dia 27 de julho de 1794, com a prisão do Robespierre, tá? Que foi um dos idealizadores, ele e o Danton, da república, a implementação da república na França. Então, se vocês quiserem assistir um filme que fala muito sobre isso, é um filme um pouco longo, mas que vai explicar, vocês vão entender certinho o que eu estou falando, chama-se Danton. Eu vou deixar o link dele também aqui no material para vocês assistirem. É um filme muito esclarecedor. Vocês precisam ter um pouco de paciência porque ele é muito longo. Se quiser assistir em 2 etapas, ok. Mas vocês precisam estar com essas informações que eu estou dizendo aqui para vocês na cabeça para assistirem o filme, tá? Que aí vocês vão entender melhor o contexto. Muito bem, então nós temos o período do terror, o período da convenção, nós temos uma república francesa, então nós saímos da monarquia absolutista e passamos para um regime republicano. E aí, gente, dentro do regime republicano, os jacobinos vão criar institutos dentro desse regime que vão fazer valer a lei, vão fazer com que se cumpra a lei, tá? Um desses institutos que eles vão criar chama-se Tribunal Revolucionário. Tá? Nós tivemos um Tribunal da Santa Inquisição, que foi muito, muito, muito importante. Aqui nós vamos ter um Tribunal Revolucionário. Eles começaram a fazer muito bem. Todo mundo que se colocasse contra a Revolução Francesa sofreria um processo. Esse processo seria avaliado por um tribunal, que se chama Tribunal Revolucionário. Tá? Ele foi instituído justamente porque no começo eles tinham muitos inimigos, a convenção, ou o período do terror ali, a convenção, a república. Principalmente as pessoas ligadas à igreja, muitos nobres, exilados, pessoas que estavam fora da França nesse momento. Tá?
Então, no começo, ele nasceu como uma tentativa de você dar legalidade a essas acusações ou essas afrontas ao regime, só que tomou uma outra proporção, isso tomou um outro volume. Tá? Então, aí qualquer crítica que se fazia a esse modelo de governo da República poderia se tornar base para acusação criminal. Então, qualquer crítica que eu tinha poderia se tornar base a uma acusação criminal. Eles também criaram o Comitê da Salvação Pública. Tá? O que eles faziam aí? Eles tomavam um comitê deliberativo, tomavam decisões ali, um órgão de execução no período de convenção. Execução em que sentido? Bom, os jacobinos deliberavam e esse órgão executava, praticava. Então, eles eram responsáveis, o Comitê da Salvação Pública, por conter rebeliões que tinham ali dentro, por conter qualquer aglomeração ou qualquer pessoa que conspirar, qualquer grupo que conspirasse ali contra o regime. Então, nós passamos dos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade para um regime totalmente autoritário. Um regime ali na França que ele é totalmente, mas totalmente fechado. Então, todos aqueles que se opusessem a esse regime republicano, estabelecido pelos jacobinos, eles sofreriam reprimendas. Aqueles que fossem contra sofreriam essa reprimenda. E a reprimenda, guilhotina, morte. Morriam. Tá? Então, eles estabeleceram o Tribunal Revolucionário e o Comitê da Salvação Pública para dar um ar de legalidade para as punições que eles faziam, para essa punibilidade que eles precisavam praticar. Tá? Então, eles criaram essas instituições aqui. Muito bem. Mesmo essa repressão, esse momento de terror, né, que muitas pessoas, muitos conspiradores foram levados à guilhotina, os girondinos não paravam de conspirar e articular contra a queda do governo. E eles começaram a ter o apoio da burguesia, da alta burguesia da França, para fazer essas conspirações ou para elaborarem um plano para derrubar os jacobinos ou Robespierre do poder. Tá? Eles deram um golpe nos jacobinos, chamado Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. Tá? Muitas das medidas instituídas pelo período da Convenção do Terror foram revertidas com esse golpe, com esse ataque, né? E o Robespierre terminou sendo guilhotinado. Olha só, então uma pessoa que aspirava esses anseios de liberdade, igualdade, fraternidade, acabou sendo guilhotinado. Justamente porque quando teve a oportunidade de fazer acontecer diferente, de uma forma diferente, usou essa concentração de poder e se fechou dentro de um autoritarismo. Então, nós tivemos um período aí na França denominado Diretório, com a queda dos jacobinos, com a queda do Robespierre, que vai durar aí mais ou menos uns 3 ou 4 anos, tá? 1795 até 1799. Então, nós vamos ter uma França, durante 4 anos, totalmente desorganizada ainda também, com relação às pessoas, com relação à miséria, com relação à lei, tá? Porque nós tínhamos uma lei muito repressiva. E agora eles estão tentando, quem tomou poder, né, os girondinos, eles estão tentando equalizar, ou seja, equilibrar essas leis. Mas, na verdade, a situação estava muito instável. Então, nós tínhamos miséria, ameaça de guerra, e vamos pensar de novo, então, como autoritarismo. Vamos centralizar, nós precisamos de alguém para centralizar o poder. Alguém que tome o poder e isso seja de uma forma central. E nesse contexto todo, surge uma figura muito importante que todos conhecem aqui, que é o Napoleão Bonaparte. Tá? Um general do exército francês, liderava as tropas francesas que, cansadas de ver essa situação, essa miserabilidade, toda a situação que a França se encontrava, na verdade, ressoou ali, ele bateu como um líder, né? Uma pessoa ali que conseguiu organizar as pessoas e também organizou um golpe. Tomou o poder
através de um evento que ficou muito, muito conhecido, muito famoso, como o golpe do 18 de Brumário, que aconteceu em 1799. Bom, com relação a isso, nós vamos ainda estudar depois como foi tudo isso, mas como os fatos se desencadearam depois do golpe de 18 de Brumário, do Napoleão, mas eu quero que fique muito claro um movimento para vocês. Napoleão ele vai começar a estabelecer um movimento de codificação do direito. Codificação. Tá? Vai continuar, na verdade, um movimento de codificação do direito que se pensou lá no começo da Idade Moderna. Estabelecer leis, essas leis teriam um fundamento, uma validade ali dentro dos costumes, dentro de um fato social, e são escritas. Nós temos um amplo movimento de codificação com Napoleão Bonaparte, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui essa aula aqui de Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, se eu fosse falar tudo sobre a Revolução Francesa, talvez eu demoraria mais umas 3 ou 4 aulas para falar com vocês, mas eu quero que fique bem claro esses aspectos de mudança que a gente teve dentro de um período que se chama Idade Moderna. Porque com a Revolução Francesa agora, nós vamos inaugurar um outro período da nossa história, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, a gente está vendo os aspectos mais importantes, os mais relevantes, tem milhões de coisas para a gente conversar, para a gente falar sobre a Revolução Francesa, sobre esse período da Idade Moderna, sobre os pensadores, sobre conjunto de pensadores. Mas a gente precisa pensar que o direito tomou um outro rumo agora, na Idade Moderna, e um rumo muito importante, que vai influenciar o direito aqui no Brasil, o direito em outros lugares, na América Latina, em outros países da Europa, tá? É isso que a gente precisa colocar em mente ou ter em mente, ok? Bom, vou encerrar então por aqui a aula. Agora vocês vão fazer atividade lá no Lava, tá? Uma atividade mais tranquila, essa semana um pouco mais tranquila, porque vocês tiveram uma carga muito grande de aula, tá bom? Então, nós encerramos agora aqui o direito na Idade Moderna, tá bom? Beijo a todos, se cuidem por aí, tá bom? Tchau, tchau.